TV Mundial. Há 3 anos, o nosso prazer é te informar. Reforço Betel, só a educação liberta. E panificadora Bom Deguste Delicatessen oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. O governo americano reafirma que a taxação a parceiros comerciais entrará em vigor no dia 1º de agosto, como planejado. Estados Unidos e União Europeia anunciam um acordo e as exportações do bloco serão taxadas em 15%. No Brasil, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior diz que o governo vem buscando a negociação das tarifas com base em diálogo. Senadores brasileiros se reúnem nos Estados Unidos para tentar negociar. Caminhões com carregamentos de ajuda humanitária chegam à faixa de Gaza para combaterem a fome no território palestino. Registros de estelionatos aumentam mais de 400% em 6 anos no Brasil. Mais de 500 mil beneficiários que sofreram descontos indevidos do INSS já foram ressarcidos pelo governo federal. E o Festival Aleluia, considerado o maior evento de música católica da América Latina, quebra um recorde de público, reunindo 300 mil pessoas em uma noite. O Jornal Mundial está começando. O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou que as novas tarifas sobre importações do Brasil ao país começarão no dia 1º de agosto, sem adiantamentos. Senadores brasileiros fizeram a primeira reunião para tentar chegar a um acordo. O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou que as novas tarifas sobre importações do Brasil ao país começarão mesmo no dia 1º de agosto, sem adiamentos e sem prazo extra. A revelação foi feita em entrevista à Fox News. Apesar disso tudo, Lutnick disse que, mesmo com as tarifas em vigor, outros países ainda podem conversar com o governo norte-americano. Abre aspas, o presidente está aberto a negociar com as grandes economias. Fecha aspas, afirmou em uma fala que foi tida como provocação ao Brasil. De acordo com o secretário, as tarifas devem gerar uma arrecadação de cerca de 700 bilhões de dólares por ano, o que daria 7 trilhões em 10 anos. Ele também afirmou que os acordos feitos por Donald Trump têm ajudado a abrir novos mercados para os produtos estadunidenses, principalmente nas áreas agrícola e industrial. Lutnick acredita que esse aumento nas exportações vai trazer mais dinheiro para os Estados Unidos, deixando a população mais rica e aumentando, consequentemente, a arrecadação do governo. Membros da comitiva de senadores brasileiros que viajaram aos Estados Unidos para tentar negociar as tarifas impostas ao Brasil pelo presidente americano Donald Trump realizaram no sábado 26 de julho uma reunião preparatória em Washington. O encontro contou com a presença dos senadores Tereza Cristina, Nelsinho Trade, Esperidião Amin, astronauta Marcos Pontes e Fernando Farias. Os senadores Carlos Viana, Jacques Wagner e Rogério Carvalho devem se juntar aos colegas neste domingo, 27 de julho. A reunião preparatória teve o objetivo de alinhar os principais pontos de discussão que serão levados com congressistas e empresários americanos nos próximos dias. O senador Nelsinho Trade, presidente da Comissão de Relações Exteriores e coordenador da missão, afirmou que a preparação é fundamental para garantir uma atuação coesa, institucional e estratégica em nome do Brasil. A missão foi aprovada por unanimidade pelo plenário da Casa. Os senadores que estão nos Estados Unidos tentam reverter ou ao menos adiar a aplicação das tarifas anunciadas por Donald Trump. No início de julho, o chefe da Casa Branca anunciou tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras a partir do dia 1º de agosto e relacionou a medida à ação penal em que o ex-presidente Jair Bolsonaro é réu. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, reafirmou que a soberania do Brasil é inegociável, mas que o país segue tentando dialogar com autoridades norte-americanas. Veja na reportagem de Caio Teles.
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, liderado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, informou que o governo brasileiro tem buscado negociar desde o anúncio das medidas unilaterais pelos Estados Unidos com base em diálogo, sem qualquer contaminação política ou ideológica. A informação foi divulgada por meio de nota à imprensa na última semana, antes da entrada em vigor do tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Se nada for alterado, a medida do republicano que impõe uma sobretaxa de 50% às importações brasileiras passará a valer na próxima sexta-feira, dia 1º. O Ministério destacou ainda que o Brasil e os Estados Unidos mantêm uma relação econômica robusta e de alto nível há mais de 200 anos. Abre aspas, o governo brasileiro espera preservar e fortalecer essa parceria histórica, assegurando que ela continue a refletir a profundidade e a importância de nossos laços. Fecha aspas, acrescentou. No dia 9 de julho, Trump publicou uma carta endereçada ao presidente Lula, anunciando a aplicação de tarifas de 50% sobre todos os produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos. No dia 23, o presidente dos Estados Unidos disse que aplicou tarifas de 50% a países com quais o relacionamento não tem sido bom. Embora não tenha sido citado diretamente, o Brasil está entre eles. Segundo ele, o objetivo é pressionar outros países e abrirem seus mercados. Nesse domingo, o secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou que as tarifas impostas pelo país entrarão em vigor no dia 1º de agosto, sem prorrogações. O presidente Donald Trump anunciou ontem um acordo comercial com a União Europeia. Os produtos europeus passaram a ser taxados em 15% e não mais em 30%, como havia sido anunciado. A nova tarifa também se aplica a automóveis, semicondutores e produtos farmacêuticos. Já o aço e o alumínio seguem com sobretaxa de 50%. O bloco vai investir 600 bilhões de dólares dos Estados Unidos. A União Europeia vai firmar acordos para a compra de energia e de equipamentos militares americanos. Haverá também a substituição do gás e do petróleo comprados na Rússia por gás, petróleo e combustíveis dos Estados Unidos. Produtos estratégicos como aeronaves e peças, alguns produtos químicos e medicamentos genéricos não serão taxados. Bebidas alcoólicas ficaram de fora da decisão sobre tarifa zero. O governo americano suspendeu as restrições à exportação de produtos de tecnologia para a China em busca de fortalecer um acordo comercial entre os países, segundo afirmou uma reportagem do jornal Financial Times publicada hoje. Os Estados Unidos suspenderam restrições à exportação de produtos de tecnologia para a China em busca de fortalecer um acordo comercial entre os países, afirma a reportagem do jornal Financial Times, publicada nesta segunda-feira. O veículo ainda informou que a medida também visa apoiar os esforços do presidente Donald Trump para garantir um encontro com o presidente chinês Xi Jinping ainda este ano. Além disso, o Departamento de Comércio norte-americano, que supervisiona os controles de exportações, teria sido instruído nos últimos meses a evitar medidas rígidas contra a China. No atual mandato, Trump estava restringindo as exportações de tecnologia para o país asiático. O governo chegou a informar a gigante da tecnologia Nvidia que bloquearia a exportação do chip H20, projetado para o mercado chinês após o governo Biden ter restringido chips mais avançados, informa o Financial Times. O mandatário norte-americano, no entanto, voltou atrás após conversas com o CEO da empresa, Jensen Huang. Neste mês, a Nvidia anunciou que retomaria as vendas de suas unidades de H20 para a China. A retomada planejada faz parte das negociações dos Estados Unidos sobre terras raras e imãs, segundo declarou o secretário de Comércio, Howard Lutnick. A reportagem, por fim, informa que a decisão desagradou alguns especialistas em segurança e ex-funcionários do governo, que tratam a medida como um erro estratégico que coloca em risco a vantagem econômica e militar dos Estados Unidos na área de inteligência artificial. A seguir, mais de 500 mil beneficiários que sofreram descontos indevidos no INSS já receberam o dinheiro de volta. E o relatório da ONU mostra a saída do Brasil do mapa da fome. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta.
Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. Há 3 anos, a TV Mundial chegou para transformar a forma como você vê as notícias. Com profissionais dedicados e apaixonados, trazemos a verdade em cada reportagem e apresentação. Nós ouvimos todas as vozes, porque cada história importa. Da política ao esporte, estamos sempre na linha de frente de mãos dadas com a informação. Nossos jornalistas se dedicam dia e noite para te manter informado. E não temos medo de enfrentar desafios para trazer a verdade na informação. Sua participação é importante. Conecte-se conosco e participe. Acreditamos no poder da informação para mudar realidades. Nosso compromisso é com a qualidade e a ética no jornalismo. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Juntos construímos uma história que só está começando. TV Mundial, apresentamos a verdade em primeiro lugar. O Brasil saiu novamente do mapa da fome, de acordo com um relatório divulgado hoje pela ONU. Segundo o levantamento, menos de 2,5% da população está em risco de subnutrição, o que tira o país da categoria de insegurança alimentar grave. O anúncio foi feito durante o evento oficial da segunda cúpula de sistemas alimentares da ONU, em Addis Abeba, na Etiópia. O Brasil já havia saído da lista de países com fome em 2014. No entanto, após a análise dos dados de 2018 a 2020, as Nações Unidas recolocaram o país na categoria, apontando o aumento da insegurança alimentar no período. A ONU define como desnutrido a pessoa que habitualmente consome menos calorias e nutrientes do que o necessário para manter uma vida saudável. A Petrobras vai reduzir o preço do gás natural para distribuidoras em 14% em média a partir de agosto, na comparação com o trimestre anterior, segundo um comunicado publicado no site da companhia hoje. A estatal observou que os contratos de gás prevêem atualizações trimestrais da parcela do preço relacionado à molécula do gás, vinculada à variação, às oscilações do petróleo Brent e da taxa de câmbio contra o dólar. A companhia afirmou que ainda desde dezembro de 2022, o preço médio da molécula vendido às distribuidoras acumula uma redução da ordem de 32%, incluindo o efeito da redução de agosto. A Petrobras ressaltou que o preço final do gás ao consumidor é composto também pelo custo de transporte até a distribuidora, pelo portfólio de suprimento e margens de cada concessionária, além de tributos federais e estaduais. O presidente do INSS, Gilberto Waller, afirmou que mais de 500 mil aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos durante a fraude do INSS já foram ressarcidos pelo governo federal. Ao todo, já foram repassados cerca de 330 milhões de reais para as vítimas. O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Gilberto Waller, afirmou que mais de 500 mil aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos durante a fraude do INSS já foram ressarcidos pelo governo federal. Ao todo, já foi repassado cerca de 330 milhões de reais entre as vítimas. Os ressarcimentos, que tiveram início na última quarta-feira, estão sendo feitos em lotes diários até que todos os casos sejam concluídos. O pagamento segue a ordem cronológica de adesão ao acordo. Os reembolsos são feitos diretamente na conta em que o benefício é recebido, com correção pela inflação do período. Estão aptos a aderir ao plano de ressarcimento todos os beneficiários que contestaram os descontos e não obtiveram respostas das entidades. Estima-se que quase 1 milhão de beneficiários já aderiram à devolução. O prazo para a adesão vai até dia 14 de novembro, com possibilidade de extensão, se for necessário, segundo o governo. Para aderir ao plano, os beneficiários que tiveram descontos irregulares precisam primeiro contestar o valor. Para isso, basta fazer o pedido pelo aplicativo ou site do Meu INSS, pelo telefone 135 ou presencialmente em agências dos Correios. A entidade contestada tem 15 dias para comprovar que o desconto foi feito de forma regular. Se não houver resposta, o beneficiário pode aderir ao acordo para receber o reembolso.
Veja, daqui a pouco, o número de estelionatos no Brasil aumenta mais de 400% em 6 anos. E o festival Aleluia quebra um recorde de público em uma noite. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. TV Mundial. Há 3 anos, o nosso prazer é te informar. Hora da gente saber como fica o clima para amanhã. Marcelo Marques, boa noite. Oi, João Pedro, boa noite para você, para Alice, boa noite para você. Na região Nordeste, o dia será marcado por predomínio de sol e tempo seco no interior da região, especialmente em áreas do sertão do Piauí, Bahia, Pernambuco e Ceará. As temperaturas podem ultrapassar os 33 graus em Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, no Pernambuco, com umidade relativa abaixo de 30%. Já no litoral nordestino, incluindo cidades como Natal, João Pessoa, Maceió, Aracaju e Salvador, haverá nebulosidade variável, com possibilidade de chuvas passageiras pela manhã, típicas da atuação dos ventos oceânicos. Na faixa norte do litoral do Ceará, Camocim e Jericoacoara terão dia ensolarado, quente e seco, com mínimas de 24 e máximas de 31 graus e ventos moderados do leste. Na região norte, a maior parte da região enfrentará calor intenso e pancadas de chuva isoladas à tarde, especialmente nos estados do Acre, Amazonas, Roraima e norte do Pará. As chuvas podem ser localmente fortes e acompanhadas de trovoadas. Em cidades como Boa Vista, Rio Branco, Manaus e Santarém, os termômetros devem variar entre 24 graus pela manhã e 34 graus à tarde. Na região centro-oeste do país, o tempo seco predomina em praticamente toda a região, com céu claro, baixa umidade do ar entre 20% e 30% e grande amplitude térmica. As madrugadas continuam frias, com mínimas em torno de 14 graus, e as tardes quentes, com máximas entre 29 e 32 graus, especialmente em Cuiabá, Goiânia e no interior do Mato Grosso do Sul. Na região sudeste, a maior parte da região terá o tempo firme, sol e baixa umidade do ar, sobretudo no interior de São Paulo, sul de Minas e Triângulo Mineiro. As manhãs continuam frias, mínimas entre 9 e 13 graus, e as tardes mais agradáveis, com máximas de 22 a 26 graus. No litoral do Rio de Janeiro e litoral norte paulista, há formação de nuvens e possibilidade de neblina no início do dia, mas o tempo fica estável ao longo da manhã. E por fim, na região sul do Brasil, o avanço de uma nova massa de ar frio traz queda nas temperaturas em toda a região, com possibilidade de geada durante a manhã em áreas altas da Serra Gaúcha e Catarinense. As mínimas podem chegar a 4 graus em Vacaria, no Rio Grande do Sul, e 5 em São Joaquim, em Santa Catarina. À tarde, o sol aparece entre poucas nuvens, mas as máximas permanecem baixas entre 14 e 18 graus. Agora, as temperaturas mínimas e máximas em algumas capitais para amanhã. Em Curitiba, no Paraná, a mínima será de 7, máxima de 15 graus. Em Goiânia, Goiás, mínima de 18 e máxima de 28. Em Vitória, no Espírito Santo, mínima de 22 e máxima de 30 graus. Em Salvador, na Bahia, mínima de 16 e máxima de 34. E em Manaus, no Amazonas, a mínima será de 26 e máxima de 35 graus. Uma boa semana a todos, João Pedro e Alice. Muito obrigado, Marcelo. Boa noite. O número de estelionatos explodiu no Brasil. Em 6 anos, os registros desse tipo de crime aumentaram mais de 400%. Só em 2024 foram mais de 2 milhões de casos, uma média de 4 vítimas por minuto. E o Pedro Coutinho conta na reportagem.
O número de estelionatos explodiu no Brasil. Em 6 anos, os registros aumentaram mais de 400%. E só em 2024 já são mais de 2 milhões de casos. 4 vítimas a cada minuto. E um dos golpes mais comuns usado é o da maquininha. Agora com uma nova versão. Falsos taxistas enganando passageiros com cartões clonados. A cena parece corriqueira. Um carro branco para, o passageiro embarca e segue viagem. Mas o motorista que finge ser taxista, na verdade é um golpista. A vítima, distraída ou com pressa, só descobre o crime horas depois. E quando o celular avisa, a conta foi esvaziada. Esse novo golpe tem acontecido nas principais capitais do país. O passageiro acredita estar embarcando num táxi regular, mas o carro não tem registro. E no final da corrida, a armadilha começa. A maquininha adulterada, a troca de cartão e a senha já memorizada pelo criminoso. Foi assim que a aposentada Núzia Caruso, em São Paulo. Ela entrou no carro achando que era um táxi e no fim do trajeto veio impedido para o cartão físico, sem aproximação. Minutos depois, ela recebeu uma notificação de uma compra no valor de R$ 4.900. Mas ao tentar bloquear o cartão, percebeu que o golpista havia trocado dela por outro. Esse tipo de golpe causou um prejuízo estimado em 4,8 bilhões em apenas 12 meses, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E não poupa ninguém. Até o médico Thales Bretas, o viúvo do humorista Paulo Gonçalves, também caiu no golpe. Ele e uma amiga embarcaram num táxi falso no Rio de Janeiro. O motorista inventou que o carro estava fervendo e mandou a gente descer. Na hora de pagar, disse que não aceitava aproximação. A maquininha era sem visor e quando viu o valor cobrado, já era tarde, R$ 4.215. O golpe se espalha porque é rápido, discreto e altamente lucrativo. Com 3 ou 4 vítimas por dia, o criminoso arrecada o que antes exigia ações mais arriscadas. Sites na internet oferecem até cursos que ensinam a aplicar golpes com maquininhas e vendem dados pessoais. E quando a vítima reage, a polícia consegue agir. No Rio, uma passageira desconfiou e ajudou a polícia a prender Daniel de Souza Alves. Ele foi reconhecido pelo Thales Bretas dias depois. A recomendação da polícia é: evite pagar por cartão físico em corridas de rua. Prefira aplicativos onde o pagamento já é feito de forma segura. Se for usar táxi comum, procure pontos oficiais e desconfie de qualquer dificuldade no pagamento. Tecnologia que era para facilitar, virou aliado do crime. Mas com atenção e informação, é possível se proteger. João Pedro Coutinho, Jornal Mundial. Indígenas e cientistas se unem no México para salvar um anfíbio considerado um tesouro. O motivo é a capacidade surpreendente do animal de regenerar os próprios órgãos. Os moradores do entorno do lago Pátzcuaro, em Michoacán, no oeste do México, viveram da pesca por décadas. Mas agora alguns se dedicam à coleta de ovos do axoque, uma salamandra capaz de regenerar os próprios órgãos. O anfíbio também possui propriedades nutricionais e medicinais para o tratamento de doenças respiratórias. Segundo a lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, o axoque está criticamente ameaçado. Os motivos para isso são a pesca excessiva, a poluição e a extração de água do habitat do animal no estado de Michoacán. Em resposta a isso, como uma das estratégias e ações que estão sendo tomadas, temos o que se conhece como conservação ex situ, ou conservação em cativeiro. Esta é uma estratégia da biologia da conservação que é aplicada a espécies seriamente ameaçadas ou mesmo extintas na natureza. Que estão extintas em seu meio natural. Os ovos coletados pelos pescadores são levados a um laboratório da Universidade Michoacana, onde eclodem. Depois que os animais crescem, eles retornam às instalações dos pescadores até estarem prontos para serem soltos. O objetivo principal de nós como pescadores é resgatar. Nosso principal objetivo é resgatar tudo o que estava se perdendo e devolver ao lago. Não negociamos nem vendemos nada. Tudo é para devolver ao lago. Não negociamos nós sacar de que nós vendamos, senão é todos para o regresso ao lago. O axoque é parente do arrolote, natural de Xochimilco, ao sul da cidade do México, que praticamente desapareceu por completo da natureza. Primeiro, o objetivo era para novamente tê-los no lago. Primeiro, o objetivo era ter os axoques no lago novamente. O segundo objetivo era que nossas novas gerações os conhecessem, porque os pais falavam para as crianças do axoque, mas fisicamente eles não conheciam.
O achoque pertence ao gênero Ambistoma, estudado pela ciência devido à extraordinária capacidade de regenerar membros mutilados e partes de órgãos como cérebro e coração. A importância que se lhe está dando a estas espécies são que a importância dada a esta espécie é devida a muitos traços da biologia e fisiologia dela. São organismos modelo para muitas pesquisas, especialmente na área médica. Investigações, sobretudo médicas. A pele do anfíbio possui combinações de cores que podem torná-lo imperceptível. De acordo com lendas do povoado de Pátzcuaro, ele foi originalmente um deus maligno que se escondeu na lama do lago para fugir do castigo de outras divindades. Hoje, a colaboração entre cientistas e indígenas resultou em uma população estável de achoques, com cerca de 80 a 100 indivíduos. Mas este número ainda é muito menor do que há 40 anos. O maior evento de música católica da América Latina, Hallelujah, quebrou um recorde de público no último sábado, reunindo 300 mil pessoas, segundo dados da organização do evento. Imagens aéreas capturadas por drone mostram a multidão no condomínio espiritual Uirapuru, em Fortaleza, onde o evento foi realizado. O Festival Hallelujah 2025, considerado o maior evento de música católica da América Latina, quebrou o recorde de público no último sábado, dia 26, reunindo 300 mil pessoas, segundo dados da organização do evento. Imagens aéreas capturadas por drone mostram a multidão no condomínio espiritual Uirapuru, em Fortaleza, onde o evento foi realizado. A programação de sábado contou com a participação de Morelzinho, Frei Gilson, Missionário Shalom, Cosme e Só para God. Neste domingo, o festival chegou ao fim com a presença do Padre Marcelo Rossi, Davidson Silva e Fraternidade de São João Paulo II. Promovido pela comunidade católica Shalom, o Festival Hallelujah oferece uma programação diversificada com atrações espalhadas por diferentes palcos e espaços temáticos. A entrada é gratuita. O palco principal, iLive, reúne grandes nomes da música católica brasileira e é palco de missas diárias, shows e momentos de oração. Além do iLive, o evento conta com os palcos Adventure e Street, voltados para um público jovem e alternativo. A Arena Cultural, por sua vez, oferece experiências interativas, performances artísticas e a popular imersão gamer com realidade virtual e torneios eletrônicos. O Hallelujah Kids proporciona atividades lúdicas e educativas para as crianças, enquanto o Espaço da Misericórdia oferece momentos de oração, acolhimento e confissão, com mais de 30 sacerdotes disponíveis todas as noites. Para garantir a acessibilidade, o festival conta com o espaço PCD, com intérprete de Libras, e neste ano inaugurou a Sala do Espaço Girassol, uma parceria com a Prefeitura de Fortaleza para o acolhimento de pessoas com transtorno do espectro autista e outras neurodivergências. Que lindeza! Sim, muita fé. O Jornal Mundial de hoje termina por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. E não esqueça de seguir nossas páginas lá no Instagram, TV Mundial UFC e o 05 Notícias, nosso portal. Boa noite para você. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Boa noite. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. TV Mundial. Há 3 anos, o nosso prazer é te informar.